E o primeiro destaque que eu faço nessa manhã é o povo. Afinal de contas, Jesus estava sempre cercado por grande multidão. E será então que o povo seria capaz de detê-lo? Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Por onde ele passava, grandes feitos eram realizados e as pessoas eram testemunhas desses feitos e desses milagres. Abre comigo João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 1 vai dizer o seguinte: passado algum tempo, Jesus passou para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E esses milagres que Jesus realizava impactavam diretamente a vida das pessoas. Você imagina então numa sociedade onde algumas realidades eram enfrentadas, a gente não tinha a estrutura que a gente encontra hoje. Então você imagina num contexto onde geralmente eram os homens que cuidavam de algumas tarefas, de alguns trabalhos e traziam o sustento para casa. E aí você vê então o homem da casa enfermo, ou ele era paralítico, ou ele era cego, ou você vê então uma família tendo que enfrentar com um dos seus parentes, era o endemoniado que estava lá com comportamentos histéricos e as pessoas acreditavam então que aquilo era um espírito imundo, ou era loucura que estava acontecendo. Imagina como isso impactava uma família e impactava um contexto de vida. E aí Jesus então chega em situações como essa e ele então ministra o reino de Deus, apresenta a autoridade no nome do Senhor e ele então liberta essas pessoas dos seus males, cura os enfermos, traz vista aos cegos. Então esses milagres começaram a impactar a vida das pessoas de uma tal maneira que eles estavam admirados com tudo que Jesus fazia. E a expectativa sobre o cumprimento da profecia de que o Messias seria revelado fazia com que eles então carregassem essa expectativa. Ele seria o Messias, ele seria o rei. Será que nós devemos reconhecê-lo como rei? E de fato isso chegou a acontecer. Era a época da Páscoa, aproximava-se a época da Páscoa, e então essa mesma multidão que era testemunha daquilo que Jesus fazia, que era testemunha dos grandes sinais e dos grandes milagres que Jesus fazia, em uma certa ocasião, quando ele estava chegando a Jerusalém, então o aclama a chegada em Jerusalém, e a gente vai ler isso em João capítulo 12, verso 12. João 12, 12 vai dizer o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. E exultando diziam: Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou conforme está escrito: não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhes fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Verso 18. Por esta razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizava esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. E aí, à medida em que você percebe a multidão aclamando Jesus, a multidão reconhecendo a autoridade que havia em Jesus, o coração de algumas pessoas já estava se movendo com inveja, já estava se movendo com incômodo em relação à vida de Jesus. Os próprios líderes religiosos, os fariseus, estavam de alguma forma tentando atacar ou tentando encontrar em Jesus alguma forma de prendê-lo ou de impedir a continuidade do seu ministério ou aquilo que ele fazia no ajuntamento de pessoas. Já é possível perceber aqui no verso 19 como um grupo de pessoas estava empenhada a deter Jesus. Mas antes de falar sobre esse grupo de pessoas, existe um outro grupo de pessoas mais próximas a Jesus que também poderiam ser pessoas em potencial para tentar detê-lo e pará-lo. Eu estou falando dos discípulos. Se a multidão era aquele aglomerado de pessoas que o acompanhava por conta dos milagres, nós tínhamos os discípulos que estavam acompanhando Jesus e que viviam com ele de uma forma mais próxima, mais íntima. Esses discípulos, eles não eram tão experientes, eles eram jovens, eles eram bem novos, e Jesus precisou enfrentar diversas situações com eles por conta da imaturidade deles.
Nós temos então o grupo de discípulos. Será que eles seriam capazes de deter Jesus? Deixa eu conversar com vocês sobre algumas ocasiões em que Jesus teve contato com seus discípulos e que essas situações poderiam de repente paralisar Jesus por conta da postura que eles tiveram. Se você for para Mateus 16, a partir do verso 21, você vai encontrar um momento em que Jesus fala em uma das vezes, pelo menos 3 vezes, Jesus falou para os discípulos que ele precisava morrer e passar pelo martírio do Calvário. E em Mateus 16, 21 é uma dessas situações, e ele diz o seguinte: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Jesus então está tendo uma experiência com Pedro, um dos seus discípulos, e esse mesmo Pedro foi o que, momentos anteriores, havia respondido categoricamente e assertivamente sobre uma pergunta que o próprio mestre fez: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que você é profeta, que você é Elias, outros se manifestam, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus então libera sobre a vida de Pedro: Pedro, nem carne nem sangue te revelou isso, o Senhor te revelou isso. Então é sobre este fundamento que eu edifico a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tinha acabado de experimentar esse tipo de experiência quando ele chega diante do Senhor e Jesus dizendo: preciso morrer, preciso ir para Jerusalém, vou sofrer em Jerusalém, vou precisar passar por um processo. E Pedro: não, Jesus, calma lá, tu és filho de Deus, acabaste de dizer que Deus revelou, aguenta as pontas aí, não faz isso não. E aí Jesus olha para Pedro: isso não vem de ti, Pedro, não é mais o mesmo Espírito que testificou ainda agora, não é mais, isso está vindo de ti mesmo, para trás de mim. Eu não posso perder o foco, eu não vou deixar que isso tome conta do meu coração. E eles eram jovens, imaturos, e Jesus investindo na vida deles, talvez não fosse a melhor das experiências ouvir de alguém que estava perto de você, sabendo que você tinha uma missão, sabendo que tinha um propósito, trazer ao coração dúvida ou um questionamento se deveria ou não continuar em um processo de obediência a uma convicção que ele carregava. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já indo para o processo, já próximo do momento da prisão e de crucificação, Jesus se distancia e tira um tempo de oração. Ele sai com seus discípulos para um jardim para orar. E você vai ver isso em Mateus capítulo 26. Abre comigo, Mateus 26, a partir do verso 36. Jesus seguiu com os seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Deus, ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 hora só? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O que Jesus experimentou? Os mesmos discípulos que em momentos anteriores, inclusive o próprio Pedro, dizendo que não negaria, que estaria disposto a morrer e a entregar sua própria vida em relação ao Mestre, é retirado com Jesus para um tempo de oração.
E naquele momento em que a alma de Jesus está angustiada, ele então adormece. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que não se trata de um sono real, literal. Não se trata de adormecer literalmente, mas se trata do abatimento por estarem vendo o abatimento do mestre. Vendo a situação de tristeza carregado pelo mestre, a angústia da sua alma. Nesse momento de choro, de dor, nesse momento de sofrimento, de angústia do mestre, foi o momento que ele chegou a suar sangue. Então, nessa tensão toda, foi nesse momento em que os discípulos, então, também foram levados a uma angústia e uma dor e um sofrimento. E alguns teólogos dizem, então, que não se falava necessariamente de um sono literal, mas de um abatimento da alma. E aí Jesus, então, chega com eles e diz assim mesmo: vocês não conseguem caminhar comigo nesse momento? Vocês não conseguem estar vigilantes comigo nesse momento? Vocês se deixaram abater a alma nesse momento? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o desejo, a parte humana, a parte da carne, acaba envolvendo demais aquilo que, mesmo que a gente saiba que precisa fazer, a gente acaba não fazendo. Jesus, então, vê aquela situação e eu fico imaginando como deve ter sido frustrante olhar para os discípulos, esperando uma atitude, um comportamento deles e não tendo essa resposta. Se você for comigo para o verso 47 ainda, do capítulo 26, você vai ver o seguinte, verso 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então aproximou-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como estão se cumprindo as Escrituras que afirmam que tudo que deve acontecer desta maneira, e naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, estes fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Talvez essa experiência poderia frustrar Jesus e o impedi-lo de continuar. Eu investi em 12 homens, um me trai, os demais fogem. Eles não conseguem acompanhar comigo aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, o propósito para o qual eu estou em obediência e os trouxe para caminhar segundo esse propósito. Talvez não tenha sido fácil para Jesus ter que lidar com tudo isso. Talvez tenha sido frustrante para Jesus. Talvez eu e você, numa situação semelhante como essa, tendo algo a ser realizado, um projeto a ser executado, e olhando para os lados e percebendo que você está sozinho, percebendo que as pessoas que você achava que poderiam caminhar com você, não estão mais caminhando com você. As pessoas com quem você abriu seu coração e explicou tudo o que havia como propósito e cumprimento de palavra, você olha para os lados e não vê mais ninguém perto de você. Talvez eu e você, no lugar de Jesus, a gente já tinha chutado o balde. Talvez a gente já tinha jogado tudo para cima, mas Jesus se manteve firme e obediente e ele não retrocedeu. Então, se os discípulos não poderiam detê-lo, se essas experiências com os discípulos não poderiam detê-lo, se a multidão que aclamou e recebeu ele entrando em Jerusalém admirava os seus ensinamentos, será então que os líderes religiosos, esses que a gente viu aqui no finalzinho, que foram prendê-lo, e que lá no verso 19 do capítulo que nós lemos anteriormente, que falava sobre que eles precisavam fazer algo para pegar Jesus, será que eles então seriam capazes de deter o mestre, esse simples carpinteiro? Bem, eles não mediram esforços para isso. Se você for comigo para Mateus capítulo 7, você vai perceber a partir do verso 24, que eles tentaram de alguma forma encontrar alguma fragilidade e criar armadilhas para tentar parar Jesus. Mateus 7, 24 vai dizer o seguinte:
Assim que todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será comparado como um homem sábio que construía a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. E cai a chuva, vêm as enchentes, sopram os ventos e batem com violência contra aquela casa e ela desaba. E grande é a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E aí você começa a entender por que os mestres da lei eram enciumados com a atitude de Jesus e com a vida de Jesus. E por esse motivo eles tentavam então encontrar uma forma de prendê-lo. E você vai encontrar várias histórias, vários momentos em todo o Evangelho em que eles criam situações, fazem perguntas com duplo sentido na tentativa de pegar Jesus em alguma falha para prendê-lo e impedi-lo que ele continuasse o seu ministério. Não foi diferente na história da mulher adúltera em João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do verso 1, você vai perceber que por conta da admiração que a multidão, que as pessoas tinham pela autoridade de Jesus, então esses mestres da lei, esses fariseus, começaram então a buscar uma forma de prender Jesus. E João 8 diz o seguinte, que Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo se achegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher, surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de quem o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvindo o que eles estavam falando. Como se Jesus tivesse dado de ombros para o que eles estavam falando. E por que eles estavam trazendo essa mulher? Eles não estavam trazendo essa mulher diante de Jesus porque eles queriam necessariamente cumprir a lei. Eles trouxeram essa mulher diante de Jesus porque eles queriam pegar Jesus em algum ato falho para prendê-lo. Tanto é que quando Jesus disse, tudo bem, para cumprir a lei você precisa ter uma observância. Você não pode cair em um aspecto da lei, porque se você cai em um aspecto da lei, você caiu em toda a lei. Então só é possível cumprir a sentença de apedrejar a mulher, aquele que não tem pecado nenhum. Então vamos começar? Aquele que não tem nenhum pecado, pegue a primeira pedra e atire. E eles foram saindo um após o outro, porque eles olharam para dentro de si. Jesus os confrontou e os fez olhar para dentro de si. E eles carregavam, sim, situações que precisavam ser corrigidas, confrontadas. Eles não tinham autoridade para a sentença. Eles não tinham autoridade para aquele julgamento. E foi por isso, então, que todos foram embora. E aquela mulher, então, foi absolvida. E diante do Senhor, ela teve um encontro em que Ele pôde expressar para ela e declarar sobre a vida dela. Todos os teus acusadores foram embora. Eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Os fariseus, os escribas, eles não conseguiram pegar Jesus nesta situação. Não conseguiram. E ao longo de toda a caminhada, eles não conseguiram pegar Jesus com nenhuma armadilha e com nenhuma tentativa de manipulá-lo. Mas eles foram mais ardilosos. Eles entenderam que sozinhos eles não iam conseguir fazer isso. Então, esses líderes religiosos acharam uma maneira de fazer isso. Eles começaram então a unir forças. Eles perceberam então que para que Jesus pudesse ser preso, eles precisavam do apoio dos líderes políticos. E eles perceberam então que eles tinham que ter alguém infiltrado para que, através de uma articulação geral, eles pudessem mobilizar o povo e conseguissem prender Jesus, que foi o texto que nós lemos ainda há pouco sobre a sua prisão no Getsêmani. Então, esses líderes religiosos começaram a fazer uma cena e tentaram incriminar Jesus. Vai comigo para João, capítulo 19, a partir do verso 5. João, capítulo 19, a partir do verso 5. Esses líderes religiosos conseguem um infiltrado dentro do grupo de Jesus. Judas é o nome dele. Esse infiltrado consegue
juntamente com esses líderes religiosos, armar uma situação para parar o mestre. E esses líderes religiosos, então, entram em acordo com os líderes políticos da época. Então, uma cena toda armada é feita para prender Jesus. Você conhece a história. Jesus, então, é levado diante de Pilatos. Tentaram, então, incriminá-lo, acusá-lo. E a gente vai ler a respeito disso agora. A partir do verso 5, diz o seguinte: então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou-os, dizendo: levai vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus: nós temos uma lei, e conforme esta lei ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir esta alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do prédio, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares este homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono de juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Que situação a gente tem aqui? A situação em que os líderes religiosos aceitam declarar a autoridade de César contra o reconhecimento da pessoa de quem era Jesus. A gente percebe aqui Jesus tendo que enfrentar agora a mesma multidão que momentos anteriores tinha aclamado ele como rei, entrando em Jerusalém com palmas, dando glórias ao Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A mesma multidão que aclamou Jesus na entrada triunfal, agora estava num coro uníssono diante de César, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que viu Jesus fazer milagres, agora é a multidão que, movido pela emoção e o calor daquela situação, começa a declarar: só temos um rei, César, crucifica-o, mate o Jesus chamado Cristo. Ora, parece que agora o plano havia dado certo para prender Jesus. Parece que agora o plano de detê-lo estava dando certo. Eles não conseguiriam fazer isso isoladamente, mas agora parece que o plano estava criando forma. Os discípulos, um discípulo estava envolvido, a multidão estava envolvida, os líderes religiosos estavam envolvidos, os líderes políticos estavam envolvidos. Então, com muita violência, Jesus é levado a uma sentença, a sentença de morte por crucificação. O processo começou com muita violência, humilhação e durou várias horas, desde que a sua prisão foi feita até o momento da sua crucificação. E esse processo de morte, ele não era tão simples assim, de crucificação, de sentença de crucificação, não era tão simples assim. Eles precisavam garantir que os presos morressem naquele processo, por isso que as suas pernas eram quebradas. Eles precisavam garantir que aquilo servisse como uma exposição de algo ridículo, que trouxesse temor e medo para que as pessoas não viessem a cometer crimes graves naquela época. E todo o cuidado foi tomado para que a vida de Jesus, mesmo depois da sua morte, não servisse de exemplo para movimentar e
incitar o povo a levantá-lo como um rei ou como alguém que exercia autoridade mesmo depois de morto. Em Mateus 27, você vai ler comigo o que aconteceu então a partir desse momento. Mateus 27, 27, sobre esse momento que levou Jesus à crucificação. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam e exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-no o manto e vestiram com uma própria roupa. Em seguida o levaram para ser crucificado. Vai para o verso 45. Mateus 27, 45. Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de um caniço e ergueu até Jesus para lhe dar de beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. Vai para o verso 59. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu, passado 3 dias, ressuscitar. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos proceder. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Havia um sistema de lacração da pedra que era usado com cera e um carimbo real era colocado nesse selo. Então, além da pedra ser grande para ser colocada diante do sepulcro, havia essa lacração que era um selo que não podia ser rompido diante da ordem de Pilatos. E havia o destacamento que faria guarda então durante 24 horas, dia e noite, para impedir que algo acontecesse em relação ao corpo de Jesus e tumultuassem as pessoas. Parece que agora todos os esforços foram conseguidos. Parece que agora, enfim, Jesus seria detido, porque ele já havia sido crucificado, estava morto e o seu corpo estava então sepultado naquela sepultura com uma grande pedra sobre vigilância. Então nada poderia mais fazer com que aquele homem saísse daquele lugar. E eles estavam ainda crendo: olha, ele prometeu que é o 3º dia, isso é uma farsa. Então nós vamos garantir que o corpo dele não será roubado, para que não venha citar o povo e trazer mais dano do que aconteceu no começo. Enfim, os planos então estavam se cumprindo, porque eles então estavam detendo aquele que eles precisavam deter. Eles precisavam garantir que tudo estava sob controle. Mas os dias foram passando e parece que o plano de deter Jesus e nas suas expectativas estava dando certo. Mas será que isso mesmo aconteceu? Pelo menos os discípulos que fugiram foram encontrados a caminho de Emaús, frustrados em seus corações. E conversando sobre isso, diziam uns aos outros: vocês não estão vendo o que está acontecendo? Lucas 24, 17 fala sobre 2 discípulos a caminho de Emaús, entristecidos em seus corações. O próprio Jesus apareceu para eles e eles não conseguiram identificar quem era.
E eles questionaram: você é o único que está nessa região e não percebe o que aconteceu? Nós tínhamos uma expectativa de um homem que se dizia o Cristo. Nós achávamos que ele seria o nosso Redentor, que ele seria de fato o rei que libertaria o nosso povo da escravidão e da opressão de Roma. Mas ele foi morto, foi crucificado, e já vai ao terceiro dia que ele está enterrado. E ele disse que seria o nosso libertador. Parece que então tudo havia detido Jesus. Mateus 28, 1. Vai comigo. Mateus 28, 1. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, do domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra que estava na entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas ficaram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós aonde ele jazia. A morte não foi capaz de deter o mestre. Os homens não foram capazes, as autoridades não foram capazes, os discípulos não foram capazes, a tristeza não foi capaz, o medo não foi capaz, nada foi capaz de deter Jesus. Muito menos a morte foi capaz de deter Jesus. Muito menos a morte foi capaz de deter Jesus. Rabone, Rabone, Jesus ressuscitou. Não se olha mais apenas para a cruz vazia, mas se olha também para um sepulcro vazio. Não é entre os mortos que você deve procurá-lo. Ninguém pôde deter o mestre. Em João 10,18, Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Em Apocalipse 1,18, Jesus declara, a palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus possui as chaves da morte e do inferno, como vitória da sua ressurreição. Jesus deu testemunho da sua ressurreição e apareceu vários dias para os seus discípulos, como uma forma de confirmação e de testificação de quem ele era e do propósito que ele havia cumprido. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora, para nós lermos juntos Atos capítulo 1, a partir do verso 3. Atos 1, 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceavam com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentre poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido com eles consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o cobriu na vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que os vistes subir. Essa história, esse pequeno carpinteiro, que não pôde ser detido por homens, por autoridades religiosas, por manipulação política, foi sustentado do início ao fim pelo seu Pai que o enviou, porque Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Nessa mesma expectativa, eu e você somos resistidos dia após dia, como uma tentativa de nos paralisar e de nos deter. Mas eu e você carregamos uma promessa de que também nós viveremos uma eternidade com o nosso Deus. Porque Ele que foi preparar lugar, Ele vai voltar para buscar o seu povo e buscar a sua igreja. E talvez no dia a dia o abatimento ele pode tentar te paralisar. A tristeza, a frieza, ela pode tentar te paralisar. As preocupações da vida podem tentar te paralisar. Talvez você olhe para o lado e não veja ninguém perto de você, acompanhando com você, carregando o fardo da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Talvez você já esteja a ponto de chutar o balde em uma situação frustrante, assim como Jesus vivenciou. Mas nós olhamos para a vida de Jesus e percebemos que Ele se manteve firme com os olhos no Senhor, na promessa e na palavra que Ele havia de obedecer. Eu e você precisamos manter os nossos olhos firmes no Senhor e naquilo que Ele prometeu que faria. Eu e você, nós precisamos estar atentos para que o nosso espírito que está pronto não venha se deixar levar pelo abatimento das nossas emoções e pelas necessidades da nossa alma. Nós precisamos manter os nossos olhos firmes no Senhor, porque este mesmo Senhor disse que vocês seriam capacitados para ser minhas testemunhas. Vocês seriam envolvidos de autoridade e poder para exercer um papel aqui nessa terra, até que eu venha. Então, até que Ele venha, eu e você temos um propósito, eu e você temos uma missão. Até que Ele venha, nós somos dispenseiros da virtude do Senhor. Até que Ele venha, nós somos a manifestação do reino do Senhor aqui nessa terra. Até que Ele venha, nós somos os mensageiros das boas novas de salvação para esta terra. Até que Ele venha, a autoridade que estava sobre os seus ombros também foi derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Até que Ele venha, nós seremos testemunhas de quem o Senhor é e da sua história, e de que ninguém foi capaz de detê-lo, e nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja, prevalecerão contra mim e contra você. E mesmo que a morte venha, há uma esperança, porque não é aqui desta terra, não é aqui desta vida, é a esperança da eternidade com o Senhor. Assim como a morte não pôde deter Jesus, a morte não irá deter a sua igreja, pois há uma expectativa de eternidade com o Pai. E eu queria te convidar nesse momento então, a se derramar na presença do Senhor, e a declarar ao Senhor a sua vida e o seu coração, diante desta palavra, diante da esperança que eu e você carregamos, de que nada e ninguém pode deter o nosso mestre, de nada e de que ninguém pode deter a nossa vida. Nós não seremos resistidos para nos paralisar, mas para enfrentar aquilo que está diante de nós e avançarmos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós adoramos e proclamamos em cima dessa canção, que você possa abrir o seu coração e adorar ao Senhor e proclamar ao Senhor quem Ele é. Aquele que venceu a morte, aquele que não foi detido por homens, que não foi detido por Satanás, e aquele que vive e reina para todos sempre.